Explanando One Piece capítulo 1046, eu sou o LP e você está no canal do Geek Brasil. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que foi aquele painel final. What the hell pra aquele painel final, cara? Porque eu realmente fiquei pensando, discutindo e tal. E talvez eu tenha achado uma resposta, né? Talvez eu tenha achado uma resposta pelos tweets da vida. Desculpa, eu não vou lembrar do seu nome. Mas eu acho que essa seria ali a maior, digamos assim, façanha do Luffy em uma luta contra o Kaido. Mas o que é marcado durante todo ali em One Piece é que desde a batalha contra o Enel, Luffy tem uma característica fundamental contra o raio, contra ali a energia elétrica. Se eu não me engano, o Enel chega a aplicar, sei lá, bilhões de volts pra cima do Luffy e nada acontece com ele, né? A gente vê toda uma luta e essa é uma das lutas mais importantes porque o próprio Oda, ele tem colocado várias referências de Skypiea para ali o ano, né? Ele tem puxado muita coisa de Skypiea para o ano. Nika, as transformações relacionadas ao Luffy, há muitas coisas agora com o Enel e agora ele coloca o Luffy segurando um raio no último quadro. Mas como que isso é possível? Como que o Luffy realmente tem essa capacidade de segurar um raio e jogar ele pra cima ali do Kaido? Aquela imagem realmente marcou muito o capítulo 1046 e só não foi assim, tipo, gritante, porque o plano do Raizo foi sensacional, né? A forma como ele pensou ali e carregou todo um fardo durante todo esse capítulo 1046, demonstrando e trazendo mais desenvolvimento para um personagem, e o Oda tem que ter coragem para trazer um capítulo específico para focar apenas no Raizo. Eu acho que, cara, todas essas construções levaram realmente ao ápice, que foi a última página do capítulo 1046. Como a gente sabe, a gente tem um entendimento ali de que o corpo do Luffy, ele é todo de borracha. Mas não uma borracha qualquer, algo que veio de um deus. Por isso que justifica ali o Luffy ter uma resistência absurda conectado ali à energia elétrica. Porque a gente sabe que a borracha, né, ela tem uma das maiores resistências, né? Ela é um material de elétrico, né? Então, ela automaticamente é um material na qual não conduz eletricidade. Mas todo material, ele tem uma resistência dielétrica, que é o material na qual você pode aplicar uma corrente elétrica e conforme você vai aumentando essa capacidade dessa corrente elétrica, ele tende a romper a resistência e assim fazer com que a corrente elétrica circule por aquele lugar. A gente vê isso no ar. O raio, ele é exatamente isso. Cria-se um campo, né, uma diferença de potencial tão grande entre a Terra e os céus que o raio ele consegue romper uma das maiores resistências elétricas, que é o ar, e aí ele corta o céu de ponta a ponta para demonstrar realmente a força que a energia elétrica tem. Então, como eu falei para vocês, a borracha ela é uma resistência elétrica limitada, muito alta, né? Porque como ela é barata de se fazer, se usa muito ali nos cotidianos para fazer várias coisas relacionadas a manutenções de cabines primárias ou coisas do tipo, né? Tô falando disso porque eu sou formado em engenharia elétrica, então eu tenho um pouco mais de conhecimento, pelo menos dessa parte, né? Se eu não tiver conhecimento disso, pode parar. Meus 5 anos de faculdade eu posso jogar o diploma no lixo. Mas o que realmente chama a atenção ali do Luffy, né, dele ser essa borracha, que já era algo diferente. Inclusive, né, o Bruno Bandeira tem um vídeo muito legal no canal dele, que ele tava teorizando sobre a forma do Rei Macaco, antes da gente ser surpreendido por esse G5, na qual ninguém tava esperando. A gente consegue observar que o Luffy, desde que despertou o G5, tem modificado várias coisas, tornando elas em borracha, né? Por mais que o Luffy tenha levado para o sentido mais divertido, né? Por exemplo, ele consegue transformar a sua perna em uma velocidade tão absurda, né? Que parece um desenho animado. Mas o que ele está fazendo é pegar ali a borracha e fazer com que o seu corpo consiga se locomover parecendo um papaléguas. Aí depois ele pega toda a estrutura do seu corpo e transforma ali em borracha para evitar o impacto e se transformando em um caranguejo. Então o Luffy ele consegue fazer com que o seu corpo
corpo se transforme em qualquer coisa agora, né? Desde ali um caranguejo, um gorila, ou seja lá o que for, o Luffy tem a capacidade de fazer, mudando toda a estrutura do seu corpo por causa dele conseguir mudar toda a estrutura da borracha. Ao mesmo tempo que o Luffy modifica toda a parte do seu corpo, ele consegue modificar as estruturas que estão ao seu redor. A gente já viu isso, eu acho que não foi ali à toa. O Oda coloca pra gente o Luffy pulando numa cama elástica e transformando o chão nessa cama elástica. Ele fica meio que pulando ali na forma como ele está no G5, e isso não é à toa, é para demonstrar que ele tem a capacidade de alterar as coisas ao seu redor. No começo da batalha contra o Kaido, na sua transformação ao G5, o Luffy também modificou o Kaido e também algumas coisas ali dos personagens ao seu redor. A gente viu os olhos do Kaido saltando para fora, ele dá vários socos no Kaido, na qual o corpo do personagem estica, ele consegue esticar os olhos do Kaido, de uma das cenas mais bizarras ali de One Piece, e além disso, ele consegue fazer os olhos ali da Tama, da Nami, ali do Law e também do Kid de saltarem para fora, na maneira de que todos ao seu redor, ou ao enxergar ele, conseguem ter essas modificações. Então vem a grande questão: o que é o Luffy realmente segurando aquele raio no final do capítulo 1046? Bom, o que tudo leva a crer é que o Luffy emborrachou um raio. É isso que vocês ouviram mesmo. O Luffy, ele conseguiu emborrachar um raio, né? E é por isso que o Kaido está sorrindo ali no final do capítulo 1046. Porque o Luffy teve a capacidade de fazer ali um emborrachamento em volta de um raio para que ele consiga segurar, né? Porque fisicamente, né, a gente não vai falar aqui sobre a parte impossível e tudo mais, já falei isso na análise do capítulo 1046, que o One Piece é tudo uma loucura, né? Existem ilhas que ainda estão em fase pré-histórica, né? Só que o tempo não funciona rotativo na Terra, mas sim da forma como nós giramos em torno do Sol e como o Sol gira em torno ali da Via Láctea e coisa do tipo, né? Então a gente não consegue mensurar o tempo por causa disso. Mas o fato é que essas estruturas estão sendo colocadas em One Piece. Então, para o Luffy ter segurado o raio, ele tem que ter transformado, ele pode ter transformado ali o raio em um objeto sólido. E o que mais pode segurar um raio do que uma borracha? O que mais pode segurar um raio a uma borracha que resistiu ao maior raio de todos? Então, a gente tem essa capacidade de que a gente puxa a batalha contra o Enel, vê o Luffy resistindo ao raio aplicado pelo personagem e agora ele consegue aplicar uma borracha, né, um emborrachamento em volta do raio para aplicar o maior dano que o Kaido pode já sofrer em sua vida. Na forma como o Kaido ele está sorrindo, não porque o Luffy pode ter feito alguma besteira ou coisa do tipo, mas que ele está enxergando uma técnica que seja capaz de derrotá-lo. Como todas as estruturas realmente de One Piece voltam ao normal depois do choque ali com o G5 do Luffy, é mais que provável que depois que esse raio sair das mãos ali do personagem, ele volte ao normal, sem essa cápsula de emborrachamento para atingir o Kaido em cheio. De uma forma interessante e bizarra, o Luffy vai conseguir dar o maior hit que o Kaido já recebeu em sua vida, e dessa forma ele vai cair.